Ok, pessoal, continuando aqui, como eu falei no trecho passado, a partir de agora a gente vai fazer questões sobre processos específicos em domínios específicos, ok? É um outro tipo de questão que vocês podem encontrar pela frente. Então vamos lá. No que diz respeito ao COBIT, na estrutura planejar e organizar, definir a arquitetura da informação, esse é o processo número 2 do domínio de planejamento e organização, pessoal. Esse é o PO2, ok? Não se trata de um objetivo de controle detalhado dessa estrutura. Bom, é o seguinte, esse tipo de questão talvez seja assim, um nível mais alto de dificuldade que você pode encontrar pela frente sobre questões de COBIT. Por quê? Vamos lá, porque tudo isso que a gente estudou até agora são conceitos genéricos que se aplicam a todo modelo, são as informações que têm a ver com a própria filosofia do COBIT, né? Os domínios, os pilares, os critérios, os recursos, os níveis de maturidade. Só que aí, quando você começa a pegar processos específicos e objetivos específicos dentro desses processos, aí começa a complicar. Enquanto a última questão do trecho passado que a gente fez era muito fácil, essa daqui já é mais complicada. Por quê? Vamos lá. Lembre-se, os processos têm dentro deles o que a gente chama de objetivos de controle detalhados. Já falei para vocês o que é um objetivo de controle. É um resultado esperado. Então, são os resultados esperados pela execução desse processo, que a gente chama de objetivo de controle detalhado. Ele falou sobre um processo específico, que é o de definir a arquitetura da informação. É o processo PO2. Esse processo daí, pessoal, ele tem a ver com o seguinte, tem a ver com definir um modelo corporativo de dados. Você vai definir como é que a informação que vai fluir dentro da sua organização está organizada. Qual é a sintaxe, a semântica por trás dessas informações, as regras de formatação desses dados, que tabelas globais vão se comunicar entre si. Isso daí realmente existe na vida real, tá, pessoal? Onde eu trabalho, por exemplo, um dos nossos grandes fornecedores é o Serpro, né? Lá no Tesouro Nacional, a gente trabalha muito com o Serpro para desenvolvimento de sistemas. E o Serpro tem um modelo global de dados, um modelo corporativo de dados para o Ministério da Fazenda. Porque já que ele está desenvolvendo muitos sistemas ali, naquele contexto do Ministério da Fazenda, é muito comum que os mesmos dados se repitam. Dados como unidades gestoras, contas correntes, contas contábeis, enfim, dados financeiros, tudo isso que integra o Ministério da Fazenda, né? E aí, para você não ter que repetir toda essa estrutura toda vez em cada aplicativo que é desenvolvido, você pode gerar um modelo global, que eles chamam de modelo global, né? O COBIT chama de modelo corporativo de dados. Isso é que é o propósito, o objetivo do processo de definir a arquitetura da informação, certo? Depois leiam lá no COBIT, estou resumindo aqui para vocês. Então, tudo que tem a ver com informação, com dados, tem a ver com esse processo de definir a arquitetura, que tem como grande propósito gerar esse seu modelo global, esse seu modelo corporativo de dados. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque é impossível, eu não recomendo que você decore os objetivos de controle detalhados dos processos, porque são 210. É impossível você decorar isso daí. Quando você se depara com uma questão como essa daqui, que está perguntando sobre um objetivo de controle detalhado, o caminho para resolver uma questão dessa não é tentar puxar pela memória os objetivos de controle detalhados lá dos processos. São muitos. Você não vai conseguir decorar, esqueça. O que você deve fazer é entender bem o propósito resumido de cada processo. Aí sim, saber que aquele processo existe, para que ele serve, onde é que ele está localizado, né? Qual é o seu domínio, e isso é essencial. Agora,
começar a entrar em detalhes para decorar os objetivos detalhados, esqueça isso, você não vai conseguir fazer isso. A minha recomendação é que você saiba o propósito resumido daquele processo, entenda para que ele serve e com essa informação analise as alternativas da questão e tente eliminar aquelas que não fazem sentido, ok? Ou buscar aquela que faz sentido, depende do caso. Beleza, vamos lá. A questão está perguntando então sobre esse processo de definir a arquitetura da informação. E ela diz, não se trata de um objetivo de controle detalhado dessa estrutura, desse processo. A gente está buscando, então, a falsa. 4 alternativas têm a ver com esse processo e uma não tem. A gente está procurando exatamente a que não tem, ok? Vamos lá. Letra A. Dicionário de dados corporativos e regra de sintaxe de dados. Tem a ver, né, pessoal? É o que eu falei. Processo de definir a arquitetura da informação, ele quer definir o seu modelo global de dados. Para isso, por exemplo, você vai ter que gerar um dicionário de dados corporativos e decidir qual vai ser a regra de sintaxe para os seus dados. Se você começa com algum prefixo, se tem um número máximo de caracteres, se tem algum código específico para determinados tipos de dados, enfim, qual é a regra para você formar a sintaxe dos dados? Letra A tem a ver com esse processo. Podem procurar lá depois no COBIT, é um dos seus objetivos de controle detalhados. Beleza. Eu mesmo, pessoal, não sei esses objetivos detalhados. É impossível, eu acho perda de tempo você tentar decorar isso. O que eu sei é para que servem os processos. Isso daí eu sei. E com isso você consegue resolver as questões, vendo o que é que tem a ver e o que não tem nada a ver com o processo. Beleza? Ok, letra B. Modelo de arquitetura da informação na organização. É o que eu falei. É o modelo corporativo, o modelo global de dados da sua organização. Está verdadeira essa letra B. Letra C. Planejamento da diretriz tecnológica. Aí não, né, pessoal? A resposta da questão é a letra C. O que é que tem a ver tecnologia com definir a arquitetura da informação? Eu falei em algum momento aqui sobre definir tecnologias? Aí não. Na verdade, esse é outro processo. Diretrizes tecnológicas, planejamento das diretrizes tecnológicas é o processo PO3 do domínio de planejamento e organização. A questão está perguntando sobre o processo PO2. Letra C, não se trata de um objetivo de controle detalhado desse processo, é a resposta da questão. As letras D e E têm a ver realmente. Gerenciamento de integridade, integridade da informação. Sua informação ela deve ser correta e completa, ok? E letra E, esquema para você classificar esses dados de alguma forma. De novo, tudo que tem a ver com informação, dados, sintaxe disso tudo, dicionários, enfim, modelos de informação, tem a ver com esse processo de definir a arquitetura da informação. O que não tem a ver é diretriz de tecnologia, que é a letra C, a resposta da questão. Ok? Beleza, vamos lá. Próximo. Não se trata de um processo de TI pertencente ao domínio de aquisição e implementação do COBIT. Bom, de novo, né? Entenderam agora porque eu falei que você precisa imprimir aquele slide dos processos e domínios e colar isso em algum lugar aí do seu quarto? Por causa de questões como essa. Esse tipo de questão aqui é dada. Essa questão aqui é dada para quem se deu ao trabalho de memorizar os processos, que não é algo muito difícil. Pode parecer difícil, num primeiro momento, você memorizar aqueles 34 processos. Pode, se você olhar isso da primeira vez. Vai continuar sendo difícil depois de uma semana, depois de 2, depois de 3 semanas, mas depois de um mês, você olhando para isso daí todo dia, você vai memorizar esses nomes, pelo menos dos principais, e vai ter condições de resolver questões como essa, certo? Beleza. Não se trata de um processo de TI pertencente ao domínio de aquisição e implementação. Vamos lá. Gerenciar mudanças. Gerenciar mudanças, pessoal, é do domínio de aquisição e implementação. Na verdade, ele é o AI6, certo? Ele é o número 6 desse domínio. Beleza. Gerenciar a configuração.
Aí não, pessoal. Gerenciar a configuração é do domínio de entrega e suporte. É o DS9. A resposta dessa questão é exatamente a letra B. Gerenciar a configuração é do DS, ok? Todas as outras letras, ó, C, D e E, realmente são do domínio de AI. Habilitar a operação e uso do domínio de aquisição e implementação é o AI 4. Identificar soluções automatizadas é o AI 1. E adquirir e implementar infraestrutura tecnológica é o AI 3, certo? Todos são do AI. A letra B não é um processo de aquisição e implementação, é um processo de entrega e suporte, é o DS9, é a resposta da questão. Ok? Beleza, vamos lá. Próximo. A necessidade de uma nova aplicação ou função requer uma análise prévia à aquisição ou ao desenvolvimento, para assegurar que os requisitos de negócio sejam atendidos por meio de uma abordagem eficaz e eficiente. No COBIT 4.1, o processo que contempla a definição das necessidades, as fontes alternativas, a revisão de viabilidade econômica e tecnológica, a execução das análises de risco e de custo-benefício e a obtenção de uma decisão final por desenvolver ou comprar é qual? Que processo trata de tudo isso daí que a questão colocou para a gente, pessoal? Veja, é o seguinte, falei para vocês que no domínio de aquisição e implementação, você decide se você implementa do zero ou se você compra, se você adquire algo que já está pronto. Por isso o nome do domínio aquisição e implementação. Então, mesmo que você não soubesse exatamente qual é o processo, você já deveria ser capaz de eliminar algumas alternativas com essa informação que eu lhe falei. Veja o final da questão, ó. Análise de custo-benefício e decisão final por desenvolver ou comprar. Essa decisão por desenvolver ou comprar, ou seja, por adquirir ou implementar, só pode ser de um processo de aquisição e implementação, ok? Então vamos procurar aqui processos desse domínio de aquisição e implementação. Por exemplo, letra A, prover a governança de TI é de monitorar e avaliar. Já não pode ser. Letras B e C, ok, são de aquisição e implementação. Poderiam ser B ou C. Agora, D e E, ó, letra D, níveis de serviço, isso é de entrega e suporte. E letra E, conformidade com requisitos externos, isso é de monitorar e avaliar, ok? Então, veja, se você fosse fazer essa questão na hora da prova, é dessa forma que você tem que pensar. Você tem que facilitar a linha de raciocínio aí do seu cérebro. Você já vai eliminando aquilo que não faz o menor sentido. Beleza, então eliminamos A, D e E. B e C realmente são processos de aquisição e implementação. Mas o domínio de aquisição e implementação, ele começa, né, o primeiro processo dele é o AI1, ele é exatamente o de identificar soluções automatizadas. Porque antes de você fazer qualquer coisa nesse domínio de aquisição e implementação, você tem que fazer justamente essa análise prévia. É o que a questão está falando, é que o enunciado da questão lhe disse. A análise prévia à aquisição ou ao desenvolvimento, para assegurar que os requisitos sejam atendidos, etc. Vai contemplar necessidades, alternativas, ver se é viável ou não. Então, você identifica tudo isso através do processo do COBIT chamado identificar soluções automatizadas, ok? A resposta da questão é a letra C. Você poderia ficar em dúvida entre letra B e C, mas a letra B, adquirir e manter infraestrutura de tecnologia, é algo que vem depois. Depois que você realizou essa análise prévia de adquirir ou desenvolver, é que você vai de fato adquirir e manter a sua infraestrutura tecnológica, baseado no entendimento dessa análise prévia.
Isso vem depois. O que a questão está falando é um primeiro processo que analisa tudo isso e, para começo de conversa, decide se você vai desenvolver do zero ou comprar uma solução já pronta. Quem faz isso é o processo AI1, identificar soluções automatizadas, letra C é a resposta da questão. Beleza? Então vocês vão vendo que pode complicar um pouco, né? O enunciado aí um tanto quanto grande, várias informações, você poderia ter ficado em dúvida entre duas alternativas. Não vou dizer que essa questão é das mais difíceis, mas é uma questão já de nível médio aí, que poderia lhe diferenciar do seu concorrente na hora da prova. É assim que você responde esses tipos de questões, pessoal, sobre processos específicos em domínios específicos do COBIT. Como é? É decorando os objetivos detalhados? Não, é entendendo o propósito de cada um deles. E como é que você faz isso? Bom, falei sobre cada um na nossa aula teórica, né? Vocês podem revisar lá, e também vocês podem ir no COBIT e ler a primeira página de cada processo, que vai lhe dar esse resumão. Beleza? Ok, vamos lá, vamos ver a próxima. No COBIT, as questões operacionais ligadas ao uso da TI para atendimento aos serviços dos clientes, a manutenção e as garantias ligadas a estes serviços são definidas no domínio de processos. O que é que vocês acham, pessoal? Mais uma vez falando sobre domínio aqui, né? Questões operacionais, vocês acham que estão em qual domínio? É lógico que estão no domínio de entrega e suporte, pessoal. É o domínio mais operacional de todos. Olha só, ele está falando, por exemplo, de questões ligadas ao atendimento a cliente. Atendimento a cliente é central de serviços, que por um acaso é o processo DS8, gerenciar a central de serviços e incidentes do COBIT. Certo? Que mais? Garantias ligadas a estes serviços. Garantias de níveis de serviço, por exemplo, você vai encontrar em DS1. Definir e gerenciar níveis de serviços. E assim por diante. Questões operacionais. Ao uso dos sistemas. Beleza? Resposta da questão, letra E. Entrega e suporte. Vamos lá. Próxima. No COBIT 4.1, assegurar a segurança dos serviços, prover a governança de TI e gerenciar mudanças pertencem, respectivamente, a quais domínios? Mais uma vez, aquele tipo de questão clássica, né, pessoal? Perguntando sobre processos e exigindo que você saiba aonde esses processos se localizam nos domínios do COBIT. Então, beleza. Assegurar a segurança dos serviços, pessoal, é o processo DS5 de entrega e suporte, certo? Então a gente já pode eliminar as letras B e C. Prover a governança de TI é o processo ME4 de monitorar e avaliar. Então a resposta só pode ser a letra D, né? O último, gerenciar mudanças, já falei sobre ele, é o de adquirir e implementar número 6, é o AI6, ok? Letra D é a resposta da questão. Beleza, e por fim vamos fazer essa última questão aqui para fechar esse trecho, porque a partir do próximo trecho eu reservei para a gente trabalhar questões mais recentes, questões de 2012, certo? Vamos lá. No COBIT, identificar as soluções de automação e gerenciar a performance e a capacidade do ambiente são processos pertencentes, respectivamente, aos domínios de novo, muito simples, né, pessoal? Identificar soluções automatizadas, a gente até já viu, né? É o AI1. E gerenciar a performance e a capacidade do ambiente é o DS3, certo? Gerenciar a capacidade e desempenho. Performance, desempenho, tanto faz, né? Então, o primeiro é do adquirir e implementar, o segundo é do entrega e suporte.
Letra B de bola a resposta da questão. E tem um detalhe aqui, né, antes de a gente fechar esse trecho. Ó, o COBIT ele não tem um processo específico para gerenciamento de disponibilidade. Muita gente acha isso estranho, né? Porque na ITIL, por exemplo, a gente tem o processo de gerenciamento de disponibilidade, na ITIL V2, na ITIL V3, que é aquele processo que se preocupa, né, relembrando lá a nossa aula de ITIL, em garantir que os seus serviços sejam confiáveis, que quando eles forem requeridos, eles realmente estejam rodando, eles realmente estejam no ar. Então, confiabilidade é a palavra-chave por trás do gerenciamento de disponibilidade. COBIT não tem um processo específico para gerenciamento de disponibilidade, mas ele trata de gerenciamento da disponibilidade. Aonde? Nesse processo aí, ó. Então isso já caiu em prova, certo? Se cair de novo, não erre. COBIT trata gerenciamento de disponibilidade como um objetivo de controle detalhado dentro desse outro processo aí, de gerenciar a performance e a capacidade do ambiente. O que eu estou querendo dizer? Que, por exemplo, na ITIL, gestão de capacidade é separado de gestão de disponibilidade. Ok. E normalmente são separados mesmo. Mas aqui no COBIT, eles aparecem juntos, dentro de um processo só, que é o de gerenciar a performance e a capacidade do ambiente. Então é como se gerenciar a performance e capacidade do ambiente também fosse gerenciar a performance, capacidade e disponibilidade do ambiente. Depois vejam lá no COBIT, vocês vão ver que disponibilidade é um dos objetivos de controle detalhados desse processo aí. Ok? Muito bem, pessoal. Então vamos fechar esse trecho aqui. A partir do próximo a gente vê questões mais recentes do COBIT que caíram aí em provas da FCC, questões de 2012, ok? A gente volta daqui a pouco. Até já.